Então abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel. Isso. 1 Samuel. Para quem não sabe, 1 Samuel fica entre Gênesis e Apocalipse. Ok. 1 Samuel. Amém? Quem achou, diga eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu. Quem não achou, diga me espera que eu também. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Presta atenção no que a gente está falando, porque eu vou repetir. Eu pago R$1.000 todo mês para me aprender isso que eu vou ensinar para vocês. E eu estou dando para vocês de graça, diga amém. Amém. Se você não prestar atenção na palavra que está sendo pregada agora, você vai perder metade da sua vida. Desligue o celular. Ah, eu estou vendo a Bíblia, então ligue o celular. Põe no silencioso, ok? Estamos conversando aqui um assunto importante, irmão. Estamos na hora de ler a Bíblia. Então quando a Bíblia lá é aberta, a gente tem que ter completa reverência a ela. Ok? Porque é o momento em que Deus fala para o povo. Diga amém. Amém. Vamos prestar atenção no que está sendo pregado. Vamos entender o que a gente vai falar aqui, porque vai ser um assunto muito importante para vocês. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Antes eu quero dar uma introdução de 1 Samuel. Se você for fazer uma análise morfológica de 1 Samuel e você quiser assim, pastor, qual é o assunto principal de 1 Samuel? O assunto principal de 1 Samuel, meu querido irmão, é um negocinho, uma palavrinha chamada davar no hebraico. E aí você pergunta, o que é davar? Davar é palavra. Só que a palavra que 1 Samuel está falando não é qualquer palavra, uma palavra minha ou palavra sua. Na verdade, a palavra que Samuel está falando é davar Yavé, ou seja, palavra de Deus. Ok? Se você for estudar os primeiros capítulos, você vai perceber que no tempo que Samuel nasce, a palavra de Deus, o dom profético, não estava mais se manifestando no povo de Israel. E aí, o juiz da época era Eli, ok? Que era o sumo sacerdote, da história que a gente vai ouvir aqui um pouquinho. Então, Eli era o juiz, mas ele não era profeta, ok? E se você for ver a história dos juízes, no capítulo de Juízes, você vai perceber que muitos juízes não eram profetas. Eles só eram guerreiros, libertadores, que queriam liderar o povo. Alguns fizeram algumas coisas aí que não são muito boas, mas eles estavam liderando o povo, ok? E nessa época existia ali como juiz e não existia profeta. E lá no capítulo 1 diz que a palavra de Deus era escassa naquela região, naquele tempo. E aí a gente vê a história lá de Samuel, quando ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe, por aí vai. E aí ele vai para o santuário, e quando chega no santuário, ele pergunta, Eli, você me chamou? Porque ele tinha ouvido uma voz. E ele fala, não chamei não. Ele vai deitar e chama de novo. Eli, você me chamou? Aí ele vai e fala, não foi eu que te chamei, porém pode ser a palavra de Deus. Davá e Yavé. Pode ser Davá e Yavé. Pode ser a palavra de Deus que está vindo. A próxima vez que você ouvir essa voz, o que você tem que fazer? Dizer, eis-me aqui, o teu servo ouve. Né? Eis-me aqui, o teu servo ouve. E aí ele estava procurando justamente a palavra de Deus. Se você for fazer uma análise e você for pegar todas as vezes que aparece palavra de Deus ou palavra de Samuel, porque a palavra do profeta é a mesma palavra de Deus, ok? Se você for fazer uma análise aqui de 1 Samuel, que é isso que a gente vai fazer essa noite, você vai entender que existe um probleminha em alguns capítulos de Samuel. Qual é o problema? Porque do capítulo 4 até o capítulo 6 não aparece nenhuma vez o termo palavra de Deus ou palavra de Samuel. E eu lhe desafio quando chegar em casa você achar palavra de Deus ou palavra de Samuel do capítulo 4 ao capítulo 6 de 1 Samuel. Não vai ter. Entendeu? E aí a gente vai entender o que eu estou tentando falar aqui para vocês agora. Vamos ler aí. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Diz assim aí, ó. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Ponto. Na verdade, até esse ponto, ele faz parte do versículo 21 do capítulo 3. O capítulo 4, de fato, na Stuttgart, na Bíblia hebraica, começa agora. E fala assim, ó. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a... Como é o nome que está na tua Bíblia? Ebenezer. O que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, naquele tempo,
era uma região, era um campo de batalha que sempre ali Deus tinha dado a vitória ao povo de Israel. Então a narrativa começa com uma guerra de Israel contra os filisteus, e nessa guerra os israelitas escolhem um campo de batalha onde eles sempre foram abençoados. Eles estavam no local da bênção, diga amém. A história continua, vamos lá. E os filisteus se acamparam junto à Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontrar Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotada pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olha para cá. Povo de Deus, Israel. No campo que Deus sempre tinha dado a vitória. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eles foram para a guerra contra os filisteus e o que aconteceu? O que aconteceu aí no texto? Perderam, meu filho. Derrota. Ioluze. Perdeu, querido. Derrotado. E aí no verso 3 eles têm uma nova ideia. Olha, diz aí, ó. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha para cá. Foram para a guerra, estavam no campo certo e perderam a batalha, sendo o povo certo. Só que aí, naquele tempo existia outro problema, além de o povo não ter a palavra de Deus. O outro problema que tinha era porque o sumo sacerdote Eli, ele não era um homem segundo o coração de Deus. E aí você pergunta por quê? Se você for continuar lendo o capítulo 4, você vai perceber mais na frente que Eli, ele era gordo. E aí você fala, o que tem a ver? Olha pra cá. Hoje não tem mais nada a ver. Né? Tem nada a ver a gente ser gordinho e tal. É muito bom, né? Fofinho e tal. Depois que casa a gente engorda aí, meu filho. Só os bodybuilders que ficam bombadão. Porque depois de casa eu já ganhei uns 22 quilos depois que eu casei. Eu pesava uns 52, era só o Aedes aegypti, né? Só me chamava de mosquito da dengue no meio da rua. E agora eu tô aqui, eu tô com 70 e poucos quilos depois que eu casei. Então ele era bem gordo. Hoje em dia não tem problema na pessoa ser gorda, mas naquele tempo, aproximadamente uns 2.500 anos atrás, no tempo de Israel e para a cultura israelita, pessoas gordas eram sinônimo de pecado. Ser gordo era sinônimo de pecado. Por quê? Porque naquele tempo Israel tinha uma cultura de dividir o alimento entre si. Eles dividiam o alimento entre as famílias. Tem várias leis aí no livro de Êxodo e Levítico que obriga que os irmãos eles distribuam o que eles têm para os pobres, para ajudar o pobre, por aí vai. Só que aí tem também outro porém. Naquele tempo existiam 3 dízimos, e vocês como adventistas do sétimo dia já sabem disso, né? O primeiro dízimo era para os levitas. O segundo dízimo era para os órfãos e para as viúvas. E o terceiro dízimo era para a casa real, no caso, a casa de Davi. Na época de Samuel só existiam 2 dízimos. O dízimo para o levita, que era a parte da terra que ele não adquiriu, e tinha o dízimo para os órfãos e as viúvas. O sumo sacerdote, em vez de pegar essa oferta e dar para os órfãos e as viúvas e dividir com o povo, o que ele estava fazendo? Ele estava comendo. Ok? E tem outra coisinha que vocês não sabem. Quando o cordeiro ele era sacrificado, a pessoa não podia comer a gordura. Ele tinha que comer só a carne, porque a gordura era queimada como incenso a Deus. Então ele também comia da gordura da ovelha, que era para ser sacrificada a Deus. Por isso ele era largo, porque ele era gordo. Nós temos 3 problemas aí. Primeiro, ele está comendo o que não era para comer. Segundo, ele não está dividindo o que Deus mandou dividir. E o terceiro e pior de todos os problemas de Eli, quem eram os filhos dele? Ofni e Finéias. Você vai abrir sua Bíblia depois em casa, lá no capítulo 2, e você, do 2 e no 3, e você vai ver quem era Ofni e Finéias. Só que eu já vou te dar um spoiler aqui da história, que tu já deve saber. Ofni e Finéias, eles tinham um costume de... vocês já ouviram falar de sacerdotisa cultural? Sim ou não? Sim.
Quem nunca ouviu falar sobre sacerdotisa cultural, levanta a mão aí para me explicar. Pronto, vou explicar então. O que existia? Naquele tempo, tudo que as pessoas olhavam na natureza, eles acreditavam que foi um Deus, ok? Então eles olhavam para o feijão, jogavam feijão na terra, e aí jogavam água no feijão, sol no feijão, e o feijão começava a crescer, um negócio verde, ia crescendo e dava feijão. O homem olhava para aquilo, não tinha tecnologia nenhuma e falava, não, isso aí quem está fazendo é Deus, Baal, o Deus da fertilidade. E o ápice da ideia deles era quando ele via uma relação, né, sexual entre o homem e a mulher. E aí, aquele negocinho que nós conhecemos como espermatozoide fecundava um óvulo, e aí a mulher começava a ter enjoo, e a barriga dela começava a crescer, depois de 9 meses saiu uma pessoa de dentro dela. Você está entendendo? Para você é algo normal, mas lá no meu Ceará, no meu interiorzinho, o pessoal diz que é anjo, né? Deus que está mandando um anjo para a pessoa aqui. Hoje, 2019, tem gente que acredita nisso. Imagine, é 2.500 anos atrás. Então o povo olhava e falava, meu amigo, da onde é que veio essa criança? Foi Deus, foi um Deus. E eles chamavam esse Deus de Baal, que é o Deus da fertilidade. Então eles olhavam para tudo na natureza, para toda a fertilidade, para tudo isso, e eles falavam o seguinte, Deus Baal é o Deus da fertilidade, então nós temos que adorá-lo. E a maneira de adorar Baal era justamente proliferando a vida. E o que era isso? Tinha ofertinha, tinha um louvorzinho, lia um negocinho. Só que o pastor das igrejas na época de Baal eram mulheres. E tinha uma parte do culto que eles faziam sexo desenfreado. Então era sexo com morto, sexo com bicho, sexo homossexual. Era uma maneira de cultuar Baal, porque para eles aquilo era uma bênção, a ideia da fertilidade. E quanto mais filho vinham, era como se fosse enviado de Baal para o povo. Essas mulheres, essas pastoras, profetas da época, eram chamadas de sacerdotisas cultuais, ok? É tanto que, você lembra que Paulo, quando ele escreve a Corinto, ele fala o seguinte, mulheres não falem na igreja. Não falem na igreja. Se você quiser aprender alguma coisa, você tem que aprender na sua casa. E ele fala mais, mulher, você para entrar na igreja, você tem que usar um véu. E aí o povo descontextualiza, não estuda a cultura, não estuda nada, e fala, tem que ir para a igreja com véu, senão lascou. Mulher não pode pregar na igreja porque Paulo falou. Nada a ver, meu irmão. Por que Paulo falou isso? Corinto era uma cidade portuária, e como Corinto era uma cidade portuária, lá tinha muitos piratas, e também existia muitas prostitutas cultuais. E em Corinto, para a mulher mostrar que era uma sacerdotisa cultual, ela andava com o cabelo raspado. Então, primeiro, você está andando na rua aqui e você encontra uma igreja adventista. Olha, está todo mundo aqui bem, o pessoal já pensa, olha, Jesus que está falando, né? Agora imagina, naquele tempo, tu sabendo que existem igrejas que cultuam o Baal dessa maneira, e tu imagina uma pessoa naquele tempo andando na frente de uma igreja cristã e vendo uma mulher careca falando lá na frente. O que eles vão pensar? Os seguidores de Jesus de Nazaré também adoram Jesus da mesma maneira que a gente adora Baal. Então o que foi que Paulo aconselhou? Filha, mulher não fala na igreja, porque o pessoal que passa na rua vai pensar que a gente adora Jesus da mesma maneira que vocês adoram Baal. Mulher, se tu tá com o cabelo raspado, usa um véu, porque o pessoal quando olhar para você, ele tem que entender que você não é mais uma prostituta cultual. Você entendeu o que Paulo escreveu? Pergunto, se fosse você naquela época, você escreveria outra coisa? E aí muitas pessoas hoje em dia olham para a Bíblia e falam, a Bíblia é machista. Não, irmão. A Bíblia ela é cultura. E nós temos que estudar o contexto para entender o que o profeta está falando. Mas voltando aqui, entenderam o que é prostituta cultural? Ofni e Finéias, eles tinham costume, lá no capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver, que eles dois tinham costume de pegar umas prostitutas cultural. Está entendendo? O cara era adúltero. Além do mais, eles não ofertavam e não ofereciam os holocaustos da maneira que Deus pediu. E aí o povo começou a pedir um rei. E tem muita gente que fala assim, ó, o povo pediu um rei porque eles não queriam mais ser mandados por Deus, não é isso? Nada a ver, gente. Eles pediram um rei porque eles sabiam que quem iria suceder como juiz depois de Eli seria quem? Ofni e Finéias. Para vocês terem noção de como as pessoas, eles dois eram. O povo não queria que eles governassem sobre o povo. E mais na frente vem Samuel. Vocês sabiam também que os filhos de Samuel foram só a misericórdia, né? A mesma coisa de Ofni e Finéias. Mesma coisa. Ok? E aí o povo pediu um rei. Por quê? Porque não queria ser governado pelos filhos de Samuel.
Foi por isso que eles pediram rei. Mas a história continua e Deus ele promete que eles vão morrer. Ofni e Finéias. E aí a gente volta para o nosso contexto aqui do capítulo 4. Israel está lá na batalha. Onde? Ebenezer, que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou no local certo. Estou com o povo certo. Vamos lá. Perderam a batalha. Perderam. E agora o que a gente vai fazer? Não, vamos pedir para o povo trazer a arca de Deus. Aí vinha a arca, meu amigo. A arca abriu, foi o mar. Tá entendendo? A arca, alguém tocou fulminado. A arca, tem o Deus lá na arca. E aí quem é que vem trazendo a arca? No verso 5. Quem é que traz a arca aqui no verso 4 aqui do capítulo 4? Ofni e Finéias. Vamos continuar lendo aqui. Vamos pro verso 5. Diz assim, ó. Olha o que está dizendo aí, ó. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a... Em algumas versões está escrito assim, ó, e a terra tremeu. Não está aí em algumas versões aí? A terra tremeu, meu irmão. Quando a arca chegou, a terra tremeu. Teve glória, teve poder, diga amém. Amém. Pronto, e agora, meu filho? Agora a batalha já está ganhando. Acabou-se. A terra tremeu, teve glória, estamos no canto certo, estamos com o povo certo, agora vai. Continuando no próximo verso, diz assim, olha para você ver o nível. Verso 6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. 7. E se atemorizaram os filisteus, e disseram, os deuses vieram ao arraial. Eita Deus. Os filisteus olharam para a arca e falaram, a gente está frito, porque a arca de Deus veio e Deus com eles, porque a terra tremeu. Mas vamos continuar o texto. Vamos continuar o texto. Verso 7. E diziam, mas, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, verso 8. Quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Na verdade, essa nossa tradução está errada, ok? Quando fala deuses aí, no hebraico é Elohim. Elohim, se você for para Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et shamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Elohim lá do Gênesis 1 é deuses. Ou seja, lá do verso 1 de Gênesis já está falando que Deus é 3. E aí eu posso explicar isso para vocês em outro sermão, ok? Então, o que acontece? Lá em Gênesis 1, ele está falando Deus, Elohim. E aqui, os filisteus também falam Elohim. Elohim está no arraial. Ou seja, ele está falando do Deus de Israel. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando em hebraico, mas está dando para entender, tá? Entendeu? Então, Elohim é o quê? Okay. Eles falam aqui dos deuses de Israel. E aí continua aí, ó. São os deuses que feriram aos egípcios acertou agora, com toda sorte de pragas no deserto. Então os caras ficaram com medo, porque o Deus que levou o povo de Israel lá do Egito estava com eles agora, porque a terra tremeu, eles estavam no local certo e eles eram o povo certo. Só que aí vem o próximo verso, 9. O rei se levanta dos filisteus e fala assim, ó, sejam fortes, ó filisteus, portai-vos como homens, para que vocês não venham ser escravos desses hebreus, como eles são de nós. Portai-vos como homem e vão para a guerra. 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotada. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, meu irmão. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e lascou. O que houve aqui? Eles estavam no lugar certo, eles estavam com a arca, teve glória, o chão tremeu, teve tudo, meu irmão. Os filisteus ficaram até com medo. Só que eles não ganharam a guerra. E a pergunta é, por que eles não ganharam a guerra? Se você for ler em casa até o capítulo 6, você vai perceber por que eles não ganharam a guerra. Sabe por quê? Porque não adianta ter glória. Não adianta o chão tremer. Não adianta a arca vir. Não adianta você estar no lugar certo e não adianta você ser o povo certo. Porque o que estava faltando para eles era a palavra de Deus
Davá e Avé. Porque eles não tinham. E nesses textos que nós lemos, nós percebemos quem era que estava com a palavra de Deus. Os filisteus. Por que foi que os filisteus disseram? Ai de nós, porque Elohim veio até o acampamento. E nós vamos ser destruídos. Porque o Deus que livrou o povo lá do Egito está contra a gente. Mas na verdade não estava. Era só uma arca. Era só o chão tremendo. Era só um povo que pensava que era o povo certo. Olha para cá. Não interessa o nome que você leva. Pode ser Israel, pode ser Abraão, pode ser Noé, pode ser o que você quiser. Não interessa onde você pensa que está. Se é Ebenezer, se é Monte Moriá, se é Sinai, não interessa. Você está entendendo? O que importa é com o que você está. E o que você está só vai fazer a diferença se for a palavra de Deus. Se você não estiver com a palavra de Deus, irmão, não adianta. Pode o chão tremer e a terra tremer. Pode a arca da aliança vir, você encontrar e pronto, aqui é a arca. Não vai adiantar. Está entendendo? Nesse texto, a dificuldade era que o povo não tinha arca. Você vai continuar lendo o texto quando chegar em casa, capítulo 4. E o que aconteceu é que das pessoas de Israel que fugiu, quando estava voltando para a tenda, foi lá para Eli contar a história. E quando ele chegou para Eli, gente, tem um jogo de palavra tão lindo no hebraico, a gente fez um estudo exegético. O que é isso, meu irmão? A gente pega um texto no hebraico e a gente translitera e depois traduz. E aí, quando você traduz o texto, você percebe que muitas das vezes o nosso texto foi mal traduzido. E quando você analisa assim, você percebe, cara, o autor hebraico, ele está fazendo um jogo de palavras. Que no nosso português, ele perdeu esse jogo de palavras. Então, o que aconteceu aí no capítulo 4? O povo chegou lá para falar para Eli. Eli, os teus filhos morreram. Ele ficou tranquilo. Morreu, beleza. Só que aí depois ele fala assim, ó. A arca de Deus foi tomada. E aí quando ele fala a arca de Deus foi tomada, é dito que ele fala o seguinte, ó. A glória de Deus, isso só está na versão hebraica, né? Foi traduzido meio... Assim, a glória de Deus saiu de Israel. Se duvidar, eu acho que tem até traduzido aqui, ó. Está lá no capítulo 4, verso 22. 4, verso 22. Diz assim, ó. E falou mais. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então o que acontece? O pessoal chega e fala, filho, os teus filhos morreram. Ele ficou tranquilo. Só que aí ele fala assim, a arca de Deus foi tomada. O texto vai relatar essa história, que como ele era gordo, ele estava sentado numa cadeira. E acontece que a cadeira quebra, ele cai e quebra o pescoço e morre. O sumo sacerdote, o juiz, morreu. Os sacerdotes morreram. O povo morreu, todo mundo. A arca foi tomada. E agora? Acabou-se. Acabou-se a história. O que é interessante é que a história continua. No capítulo 5, não vai ter palavra de Deus, nem Davá e Avé. E nem palavra de Samuel. Samuel não entra nessa história. E aí a arca, ela começa a passar de um canto a outro. Eles pegam a arca de Deus e levam para o santuário de Dagon. E eles pensam assim, ó. Presta atenção, para você também não pensar assim. Ok? Eles pensavam que Deus era um artefato. Era como se fosse ali, quem assistiu o Jack Chan aí, Jack Chan, o desenho. Jack Chan. Você lembra dos talismã? Pegava do coelho, acontecia o quê? Pegava o do touro, acontecia o quê? Pegava o outro aí, esqueci agora. Tá, tinha outra coisa. Então, tem muita gente hoje que pensa que Deus é como se fosse um talismã, do mesmo jeito que eles pensavam antigamente. Né? Ah, eu estou precisando de tal coisa, igreja, vamos orar, porque tem uma conta de oração do céu, e aí a gente pega a oração e usa como se fosse um talismã que vai nos dar superpoder. Não é isso? Nada a ver. Oração não é isso e Deus não é um talismã. Ok? Deus não é teu servo, Deus é teu criador, diga amém. Amém. Então, naquele tempo eles já tinham essa teologia, eles acreditavam nisso. E aí, o que eles falavam? Eles falavam assim, ó. Se o nosso Deus Dagon venceu o Deus de Israel, porque era uma luta de deuses, o nosso Deus Dagon venceu o Deus de Israel, a gente tomou a arca da aliança. Então, através da arca, o Deus de Israel está com a gente, porque Deus era um talismã, era uma escultura para eles. Eles pegaram a arca e falaram, pronto, agora é a arca do Deus. E ele pegou a arca e colocou lá no templo dele, no templo de Dagon. Se acalme aí, meu filho. Eu vou terminar de pregar e meu filho quebra as coisas. Ok? Pronto, meu filho, acabou. Tira o silêncio aí de você, que senão chegar você cai, os irmãos tudo enrolar pra você. Ah, tá bom. Então vamos lá. Voltando, a gente estava aqui pedaço? Dagon, a arca da aliança. Pegou a arca e jogou aonde?
O santuário de Dagon. Os sacerdotes foram dormir, tranquilo. No outro dia o que acontece? Vocês lembram da história? O que acontece? Ele abre o portão e ele vê a estátua de Dagon ajoelhada perante a Arca da Aliança. O povo olha e fala assim, não, deve ter sido algum animal que derrubou, né? Levanta. Para quem não sabe, no antigo Israel, antigamente tinha uma cultura que era assim. Se você é igual a pessoa, o que você fazia? O cumprimento. Você chegava e dava um beijo no rosto, falando, nós somos iguais. Se a pessoa que você vai conversar é acima de você, o que eles faziam? Eles se abaixavam e beijavam a mão. Era a cultura. Agora, se a pessoa é um ricão e você é um pobre miserável, o que acontecia? Chegava, se ajoelhava e beijava os pés. Ok? Se ajoelhava e beijava os pés. Vocês lembram a história do filho pródigo? O que acontece na história do filho pródigo? Ele está ali, vai encontrar o pai, o que o pai faz? Corre, e a primeira coisa que o pai faz? O abraça. E depois, o beija. Beijar onde? Porque o pai sabia que quando ele chegou, o filho ia se ajoelhar e beijar os pés, dizendo, eu sou muito inferior a você. Mas o pai o abraçou e beijou o rosto, falando, nós somos iguais. Entendeu o que é a história? Entendeu? Estão fazendo um link aqui com outros sermões. Voltando aqui. O Dagon, a estátua, estava ajoelhada perante a arca. Símbolo de humilhação. O Deus de Israel está humilhando o Dagon. Só que a galera não aceitou. Levantou o Dagon e fez o culto normal. No outro dia, acabou os cultos, foram dormir. No outro dia, quando eles chegaram, olha pra cá. Dagon estava decapitado de joelho. E estava com os braços e as pernas arrancadas. O que isso simboliza? Antigamente, quando um rei vencia a guerra, ele pegava o corpo do outro rei e ele cortava membros e levava como se fosse troféus. Como se fosse um prêmio, entendeu? Então, quando o rei era decapitado, quando o rei era esquartejado, como Saul fez, era como se fosse um símbolo de poder. Ou seja, era um símbolo de humilhação. Deus estava humilhando extremamente Dagon nesse ato. Só que o povo não entendeu ainda. E aí o que acontece? Lê lá o texto. A arca começa a dar um monte de praga no povo. E aí foi traduzido como úlceras. Foi isso que eles tiveram. O povo lá, um monte. Morreu o povo lá dentro da cidade. Está escrito aí no texto. Está na Bíblia, meu irmão. Não estou inventando nada. Capítulo 5 de 1 Samuel. Doença e o povo morrendo. Úlcera maligna, câncer e pai, o povo morrendo. E rato vinha, veio uns ratos aí, tocou o terror na cidade, todo mundo ficou desesperado. E aí foi o que eles fizeram? Não queremos mais a arca. Porque se juntou 5 reinos de Filisteu para lutar contra Israel. Não queremos mais a arca, vamos dar a arca para você. Eu falei, agora nós temos os deuses de Israel. Beleza, vamos lá. Chegou lá, o que aconteceu? Mesma coisa. Praga. E nada da palavra de Deus. Eu não quero mais não. E aí começou a se pregar e a se falar que, gente, deu ruim. O que a gente vai fazer? Vamos chamar o sacerdote. Só que o sacerdote ali, o que tinha acontecido com ele? Os filhos dele, aconteceu o quê? Cadê o sacerdote? Não tem sacerdote. Então ele chama qual sacerdote? Vamos chamar os sacerdotes de Dagon. E aí vem o sacerdote de Dagon e faz a teologia. Gente, é o seguinte, vocês precisam dar uma oferta. Então vamos fazer uns desenhos de ouro e vamos oferecer a esse Deus. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um desenho de ouro. Eles desenharam o rato e os tumores malignos que o povo estava tendo. Colocaram dentro do cofre, botaram o arca em cima de uma carroça. Escuta o que eu estou te falando. Em cima de uma carroça. Com 2 bois. E falou, vai. E aí os bois começaram a levar a carroça e os bois não morreram. Então pronto, Deus aceitou e deixou a carroça levando. Só que eles largaram ela num local onde tinha alguns sacerdotes, alguns levitas de Israel. E aí foi na carrocinha. Coisa linda, com a ofertinha. O sacerdote, se livrando da maldição. Bênção, agora a arca está com os israelitas. Vai ficar tudo bem. Já leram essa história, já, né? A arca chegou lá na cidade dos israelitas. Miseriqueimas. Capítulo 6. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui no verso 10. O verso 10 vai falar aqui das vacas, do ouro. Botaram a arca e foi indo. Verso 19. Kiriat Jearim, né? Bet-Semes, era onde tinha os levitas. Olha o que está escrito aí, ó. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes.
Você não entendeu não, né? Olha pra cá. Bet-Semes era onde estavam os levitas. Israelita. A arca estava ferindo os filisteus. Agora a arca chega no povo de Israel, no povo certo. E aí o que acontece? A arca, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Por quê? Olha aí o texto. Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os israelitas, levitas: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, que era onde morava o outro levita, e dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós outros. Ou seja, a arca, ela estava destruindo tudo. E essa historinha da arca, ela demora até o outro livro. Você sabe quando foi que a arca voltou para o povo de Israel? O quem? Com Davi. Olha para cá. Essa história só vai terminar, cara, uns 40 anos depois. Você vai ler o livro inteiro e você vai ver como ela termina. Só que quando Davi, ele traz ela pela primeira vez, o que ele faz? Ele não fez da maneira certa. O que foi que ele fez? Ele colocou ela onde? Numa carroça, com quantas vacas? 2. Então, peraí. Davi estava usando a mesma teologia que os filisteus fizeram, meu amigo. Mesma coisa. Estava adorando a Deus da mesma coisa que os pagãos estavam adorando. Foi por isso que o sacrifício não foi aceito. Não tem nada a ver com tambor, como o povo diz ali. Não tem nada a ver. O problema aqui é a teologia. É porque eles não estavam com a palavra de Deus. Esse é o problema. E aí o que acontece? Na segunda vez que Davi vai buscar, quem é que traz a arca? Os levitas. E é os levitas, filhos de... Tem lá uma descendência de levita que podia levar a arca. Ok. Só que essa história não termina aí. Essa história termina quando? Lá no capítulo 7. Você vai ver aqui no verso 2 em diante. Lá no verso 5. Pronto. Lá no verso 2 primeiro diz assim, ó: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Foi de 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E aí vem a palavra de Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e por aí vai a história. Só que aí você vai continuar lendo a história e você vai perceber que Samuel fala assim, ó: agora a gente vai para a guerra contra os filisteus. Vai lá no resto dos capítulos. E essa guerra que a gente vai contra os filisteus vai ser em um local. Qual era o local? Verso capítulo 8 e 9. Ebenezer é o nome do local. Pera aí. Primeira vez que eles foram em Ebenezer, o que aconteceu? Morreu todo mundo. Eles estavam com a arca, agora eles não têm mais a arca. Acabou a arca, não tem mais arca. O que eles têm aqui? A palavra de Samuel e a palavra de Deus. E a gente vai para Ebenezer agora, que até aqui nos ajudou o Senhor. E quando ele chega lá, Samuel fala: vocês não vão precisar nem pelejar. E eles nem lutam. Eles nem lutam. Deus vence por eles sem a arca. Deus vence por eles sem o chão tremer. O que a gente tem que entender com isso aqui que eu estou falando? Presta atenção. Não importa, meu irmão, se tem cura, se tem milagre na igreja, não importa. Não importa se o chão treme com os louvores, não importa. Não importa se o povo fala em língua, não importa. Ressuscita morto, não importa. Não importa se a gente está no lugar certo, se a gente tem o nome certo. Adventista do sétimo dia. Que lindo, gente. Meu sonho era ter um nome bonito assim. Adventista do sétimo. Não interessa. Não interessa se o chão está tremendo, se tem glória, se você chora, não interessa. Sabe o que interessa? Se você está com a palavra de Deus. Amém. É isso que importa. Nós, como adventistas do sétimo dia, um dia fomos considerados o povo da Bíblia. Há uns 30 anos atrás. Eu acho que tem até a geração de alguns aqui que são do povo da Bíblia. Só que o que aconteceu? Nós deixamos de ser. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos que voltar a ler a Bíblia. E não só ler, meu irmão, tem que estudar. Porque muitas das vezes a gente escuta histórias da Bíblia no sermão e a gente não entende nada. Porque a gente nunca leu essa história. Nunca. Eu dou graças a Deus por essa igreja.
Graças a essa igreja, na minha infância, eu era do clube desbravador. Desbravador é uma bênção, antigamente. Só quem for desbravador sabe o que é ser desbravador. Melhor coisa do mundo é ser desbravador. Naquele tempo, o meu tempo, né? Não faz muito tempo, não. Faz uns 12, 13, 14 anos. Ai, faz tempo, hein? Misericórdia, eu tô velho, gente. Gente do céu. 14 anos atrás, o que aconteceu? Lá no meu clube tinha um negócio chamado Bom de Bíblia. Todo dia a gente tinha que ler 3 capítulos e no final de semana era 5. E todo final de semana tinha uma provinha. E nessa provinha, eu sempre tirava 10 e ganhava uns brindezinhos. No final, ganhei um brinde, li a Bíblia todinha em um ano. Segundo ano, mesma coisa. Eu li a Bíblia 3 vezes quando era criança. 3 vezes. Por quê? Porque tinha um clube desbravador. E o clube desbravador estimulava a ler a Bíblia. Hoje em dia, o ano bíblico é um capítulo por dia. E olha lá, e ninguém lembra, né? O Reavivado. É o Reavivado. E o Reavivado está na escola sabatina, está em todo canto. E o povo não é a Bíblia. Nós, como povo, estamos... Quando eu falo como povo, não estou falando como igreja. Estou falando como povo. Estamos nos afastando daquilo que vai nos dar, de fato, a vitória. E o que é que vai nos dar a vitória? Palavra de Deus. Como Samuel falou para o povo de Israel, eu tenho que pregar para esse povo hoje. O que foi que Samuel falou? Se arrependam. Voltem ao Senhor. Se entreguem de fato a Deus. Deixe os outros deuses, Baalins e Astarotes. Sabe o que é esses outros deuses que a gente tem hoje? É mamon, meu irmão. Dinheiro. Só quer saber de trabalhar. Família, tô nem aí pra família. Tô nem aí pro marido, tô nem aí pra esposa, tô nem aí pros filhos, tô nem aí. O que importa é ter um carro novo todo ano, comprar minha casa de praia, não é isso? O que importa é o mamon, o dinheiro. E as pessoas estão se perdendo. Porque o foco dessa vida não é riqueza. O foco dessa vida é estar com Deus. Para que no dia que Ele possa voltar, a gente possa estar em pé e ir com Ele. Amém. Ok? Então que essa noite você possa entender pelo menos uma coisa. A coisa mais importante não é o nome que você leva. Não é o local que você está. Não é se tem glória, se o chão está tremendo, se tem milagre. O mais importante, de acordo com esses 3 capítulos que a gente acabou de ler, é a palavra de Deus. Amém. Quantos essa noite entenderam? Levanta sua mão, hein? Amém. Calma. Quantos essa noite entenderam que o povo de Israel perdeu a primeira batalha porque estava sem a palavra de Deus? Levanta a mão. Quantos entenderam que o povo só voltou a vencer a batalha quando eles se converteram e se voltaram para a palavra de Deus? Levanta a mão. Quantos essa noite entenderam? Eu preciso me voltar para a palavra de Deus, lendo mais a Bíblia, estudando. Levanta a mão. Quantos querem entregar o seu coração a Deus e ler mais a Bíblia? Fique em pé. O que querem? Amém. Amém.